Olá, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula prevista, né, para ir ao ar até o dia 14 de maio, mas sempre que possível eu gosto de postar os conteúdos com bastante antecipação para que vocês possam ir se programando com relação às demandas do módulo. Para esta aula, nós temos previsto um pouco de teoria, alguns conceitos que falarei brevemente, que serão complementados por duas leituras que deixarei como sugestão de material de apoio e por um vídeo que vou sugerir para que vocês assistam. E na sequência vocês terão a primeira de três, né, atividades avaliativas do módulo, ok? Então seguimos com os slides, né? Aula 2, intitulada Introdução ao conceito de desenvolvimento motor e teorias do controle motor. Daí a gente vem aqui, né, iniciando pelo desenvolvimento. O que seria então desenvolvimento neuropsicomotor? Desenvolvimento neuropsicomotor ou desenvolvimento motor típico, né, que atendem pelas siglas DNPM ou DMT, serão abreviaturas que vocês verão com frequência durante as leituras da área, né? Nada mais é do que a evolução motora neurofisiológica normal durante as diferentes fases da vida. Então, eu tenho desenvolvimento motor na infância, na vida adulta e na velhice, onde a gente acaba tendo uma involução do desenvolvimento motor, né? E a gente pode dizer que o desenvolvimento motor ele é importantíssimo, né? Porque o desenvolvimento da inteligência se inicia no bebê com suas explorações, né? Maria de Montessori já dizia que 60% da função manual era feita pelo polegar, e com o desenvolvimento da apreensão, nós aprendemos a explorar o mundo, né? A aguçar a nossa curiosidade e começamos a desenvolver as nossas interações com o mundo e, consequentemente, a nossa inteligência. Então, é a parte motora que vem auxiliando, né, em muito este desenvolvimento global do bebê. Newell, então, ele propôs para nós uma tríade lá em 1986 e que, no entanto, ela é muito utilizada até os dias de hoje, né? Que o desenvolvimento ocorre pelo indivíduo, que é o eu biológico, né, a minha genética, o ambiente em que eu estou inserido, né? Por exemplo, crianças de climas muito frios que utilizam muitas roupas, acabam tendo um desenvolvimento muitas vezes mais lento do que as crianças de clima quente, que vivem sem roupinha, descem e sobem dunas de areia, por exemplo, né? Sem roupas. E o terceiro pilar seriam as tarefas, as demandas, né? A criança que tem as demandas, né? O brincar é uma demanda, né? Que é colocada durante a aula de educação física e que causa desenvolvimento motor. Agora, aquela criança que é deixada quietinha, amarradinha, sentadinha no bebê conforto ou no carrinho, não vai ter demanda, vai ter um menor desenvolvimento. Então, o Newell propõe esta tríade. Né? E aqui a gente consegue ver, essa é uma foto da minha gestação do 2º ao 9º mês, que o desenvolvimento do indivíduo começa muito antes dele vir ao mundo, né? Que vai desenvolver também de uma boa saúde materna e um adequado acompanhamento gestacional. E quando a gente vê o crescimento em tamanho, né, do abdômen da gestante, a gente consegue avaliar o quanto de mudanças está ocorrendo, os folhetos embrionários, a formação dos órgãos do próprio sistema nervoso que vai formar esta futura criança. E o desenvolvimento, então, vai proporcionar com que um ser que nasce e não controla a própria cabeça, né? Ele vai aprender a controlar a cabeça, controlar o tronco, sentar, ficar em 4 apoios, engatinhar e caminhar. E daí ele vai evoluir para a motricidade fina, que vai permitir explorar o mundo, ler, escrever, e hoje em dia já está até em desuso ler e escrever, né? Mas utilizar as telas dos dispositivos tecnológicos para interagir. Então, eu quero que vocês guardem que o desenvolvimento motor ele tem alguns princípios que são universais e que quase todas as literaturas que vocês consultarem serão unânimes em dizer que ele é sequencial. Então, existe uma sequência pré-estabelecida no seguinte sentido:
Uma criança não caminha, não anda se ela não controla a cabeça. Tá? Ele é céfalo-caudal. Primeiro eu controlo cabeça, daí tronco, né? Daí membros inferiores e vou caminhar de proximal para distal. Primeiro eu vou controlar os músculos mais proximais do meu membro superior, depois os mais distais. Vou desenvolver primeiro coordenação motora ampla, né? E depois a fina, então do amplo para o fino. E não é estático. A gente vai ver na próxima aula que é esperado que a criança faça determinada atividade no terceiro mês, mas ela não dorme sem saber no segundo e acorda sabendo no terceiro. É um processo muito dinâmico, né, com muitas tentativas e erro até que a aquisição, o aprendizado motor se estabeleça. E uma ponderação bem importante que eu queria fazer com vocês é esta aqui. Por que educador físico, o professor de educação física precisa saber disso, né? Então, vocês precisam disso para a escola, porque muitas vezes são os professores de educação física, como já falei a vocês, que vão dizer para a direção que a criança tem uma suspeita de atraso motor, né? E a gente vai ver até escalas que podem embasar esta suspeita em aulas posteriores. E no Sistema Único de Saúde, no SUS, vocês já são um profissional que compõe o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, o NASF, e trabalham também na puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros 5 anos de vida, previsto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança de 2015. Né? Então, tem vários estados que já há concursos para profissionais da área de educação física trabalharem com o desenvolvimento infantil. Né? Então, vocês precisam em muito saber disso, né? E aqui já fica um questionamento, porque na próxima aula vamos começar a ver o desenvolvimento motor pelo bebê. Com que idade se inicia a educação física escolar? Vejam, as crianças hoje podem ir para a escola para os maternais, né, para os berçários, a partir dos 4 meses de idade. E tem escolas que têm professores de educação física que já vão trabalhar a motricidade ampla e fina, né? Exercícios de ensinar a rolar bola, de empilhamento, dependendo da faixa etária, é o que eu faço. Por isso que eu preciso conhecer desenvolvimento motor, gente. Eu tenho que saber o que é esperado para aquela faixa etária, que atividades motoras são esperadas, vou estimular aquilo para que eu possa chegar na próxima, então tem que conhecer a próxima também. Quais são as especificidades analisadas no desenvolvimento motor típico? Então, a gente produziu um artigo e esse foi o tema da minha tese de doutorado. São os reflexos, as reações, os movimentos ou habilidades motoras e os planos de movimento, tá? Daí, eu vou esmiuçar com vocês um pouquinho melhor, né? O que são reflexos? No adulto, quando você coloca a mão sobre uma chapa quente e retira sem nem pensar, só toma consciência depois, seu pensamento só toma consciência daquilo depois. Isso é um reflexo. Tá? Então, o reflexo é algo involuntário, porque eu não penso, ele é estereotipado, porque eu não tiro com delicadeza a minha mão da chapa quente, eu retiro. Né? É sempre a mesma resposta para aquele estímulo sensorial específico. Né? São diferentes na criança e no adulto, né? A criança, ela vai ter os reflexos ali ao nascimento, que vamos estudar nas próximas semanas, que são vitais, né? Por exemplo, até o 2º mês de vida, sugar para comer, para se alimentar, né? Para ingerir o leite materno, é um ato reflexo, tá? No adulto, por exemplo, a gente tem o reflexo de susto, que é o resquício do reflexo de Moro da criança, tem até o 4º mês que qualquer barulho, qualquer susto nela desperta uma abdução e uma adução em membros inferiores e membros superiores. Só que no adulto, né, se eu der um 2º susto, ele não vai mais responder, porque ele sabe que aquilo é um susto. A criança, quantas vezes eu estimulo um reflexo primitivo, ela vai responder com a mesma resposta, tá? Daí nós temos, então, entre reflexos, reações e habilidades motoras voluntárias, nós temos as reações. As reações são automatismos, tá? Respostas diferentes para o mesmo estímulo. Lembram que reflexo eu vou ter sempre a mesma resposta para o mesmo estímulo? As reações eu já tenho um automatismo, mas que ele tem, né, algum controle maior.
Então, sentados, por exemplo, se a gente pensar numa prática, alguém vem e me empurra. Então, eu vou fazer uma reação de me proteger para não cair para o lado, me endireitar e me reequilibrar, né? São as reações de balance, equilíbrio, retificação e proteção. Isso são reações, são automatismos, tá? E os movimentos voluntários, gente? Os movimentos voluntários, as habilidades motoras e posturas que eu tenho nos movimentos voluntários, eles são intencionais, ou seja, eu tenho uma integração entre o sensorial, entre tudo que eu vejo no ambiente e o meu cérebro para elaborar uma resposta motora adequada. São relacionados à maturação, o que quer dizer que quanto mais maduro está meu sistema nervoso, maior controle motor e qualidade na resposta motora eu terei. São relacionados à tarefa, né? Por exemplo, a força com que eu pego um copo de plástico descartável é diferente com que eu pego um copo de vidro, dependendo do tamanho da bola, de qual bola, também o meu chute vai ser diferente. E isso vai ser influenciado pela tarefa e pela experiência. E são aprendidos, aí está o importantíssimo papel da educação física. Movimento voluntário a gente aprende, a gente não nasce sabendo. Tá? Então, até aqui a gente viu, né, a importância do desenvolvimento motor, que é o cognitivo, né? Então, eu vou desenvolver a minha motricidade para eu explorar o mundo, para eu ter aprender as minhas habilidades, as minhas tarefas escolares, então vai ter as minhas relações sociais, afetivas e cognitivas. Entendemos por que a educação física é tão importante, né, para estimular a ocorrência de aprendizagem motora que permite haver desenvolvimento. E vimos que existem os componentes do desenvolvimento, que são os reflexos, as reações, as habilidades motoras. As posturas e os planos de movimento, nesse primeiro momento, não são tão importantes para nós quanto as habilidades motoras aprendidas e a diferenciação que elas têm de reflexos e reações. Então, nós iniciamos por desenvolvimento, vamos continuando pelo controle. Tá? O que difere, né? Essa questão é bem importante. O que difere os nossos movimentos, né? O que difere os movimentos das crianças dos atletas? A capacidade de controle motor. Então, conforme eu treino o meu ferramental do meu sistema nervoso, eu repito as ações, eu vou criando engramas motores, vou causando neuroplasticidade no meu sistema nervoso, eu vou alterando os meus movimentos, o meu repertório motor aprendido e gerando desenvolvimento. Como assim, Luciana? Então, vejam, importante a gente falar que um movimento, né, é uma habilidade motora voluntária, aprendida, ela é influenciada pelo estado mental, ou seja, se a pessoa está concentrada e atenta, pela capacidade de comunicação, se ela consegue entender e se ela consegue questionar também as suas dúvidas. Pela prontidão, o indivíduo sonolento aprende mais devagar. Quando vocês estão em sala de aula, vocês veem isso. Ansioso também, porque não se atenta aos detalhes, é muita ansiedade. E principalmente da função sensorial, da sensibilidade, ou seja, eu tenho que saber o peso de uma bola para calcular, porque meu sistema nervoso calcula a força que vai utilizar para arremessá-la. Propriocepção, né, que quando eu fecho os olhos é o sentido de posição do meu corpo estático e do meu corpo em movimento, né? Então eu preciso destas informações, né, a minha percepção além da visão. Função perceptiva, né? Ou seja, eu tenho todo um sensorial que eu estou percebendo tudo o que me cerca. Isso chega no meu sistema nervoso, mas ele tem que se transformar numa informação que eu entenda, tem que ser integrado, percebido, para que então eu gere uma resposta motora adequada, né? A função motora, ela vai depender de um equilíbrio adequado, coordenação adequada, reflexos adequados, né? Para eu desviar de uma bola, por exemplo, quando eu não estou esperando. Tônus adequado, que é aquele estado de semicontração muscular que eu tenho já de preparação para o movimento. E marcha, né? Da minha capacidade de me locomover no espaço. Tá? Então, o controle motor é influenciado por diversos fatores. Tá?
Aqui eu deixo uma ilustração para que vocês entendam, né? Ali o sensory input, a entrada sensorial do indivíduo com sede, né? Ele vê um copo d'água, ele integra lá no sistema nervoso dele a presença desse copo d'água, e o sistema nervoso dele gera uma ordem motora, né, para que ele pegue esse copo d'água e leve até a boca, então degluta. Então, informações sensoriais adequadas são essenciais, né, precisam ser interpretadas e só assim a gente gera respostas motoras apropriadas, né. Aqui a gente tem, então, imagem já relacionando com a nossa aula anterior, gente, tá? Do córtex motor e do córtex sensorial. Então, vocês lembram lá que o nosso vulgo cérebro a gente chama tecnicamente de acórtex, né? Então, a parte da córtex que é destinada à área motora, né, a nossa córtex é dividida em várias áreas, né? No lobo frontal, que fica abaixo do osso frontal, nós temos uma área motora. E no lobo parietal, logo atrás, que fica abaixo do osso parietal, nós temos a córtex sensorial. Então, todas as informações que chegam para a gente, elas vão chegar ali na córtex sensorial, vão ser interpretadas e daí elas vão interagir, os neurônios vão fazer sinapses com a córtex motora para gerar uma resposta motora. Tá? Então, o impulso motor vai da medula para o mesencéfalo, daí chega na córtex faz interações nas diferentes áreas, daí retorna para o mesencéfalo, faz sinapses com núcleos da base, cerebelo e retorna para a medula. E a gente vê, inclusive, que cada parte dessa, observem ali na ilustração, tanto a parte azul, que é a motora, quanto a vermelha, é subdividida, né? Como se fosse um homem de ponta cabeça, que é o chamado homúnculo de Penfield, né? Então a gente vê que o meinho ali dos hemisférios das metades cerebrais é responsável pelos membros inferiores. A gente vê áreas grandes para a boca, né, para a língua, para a mão, porque são áreas que precisam de muitos neurônios, que coordenam muitos movimentos e responsáveis por coordenação motora fina. Tá? A gente vê ali o cerebelo, né, que integra todas as informações que vêm do aparelho, ali está escrito errado, aparelho, né, do nosso sistema vestibular, né, que está dentro do nosso canal auditivo ali, informações visuais, informações da propriocepção, e chegam numa informação real do que está acontecendo com o corpo e com a cabeça. O cerebelo é responsável, por exemplo, por fazer cálculo da distância que tem entre meu calcanhar e o chão. Quem tem disfunção, patologia, doença cerebelar, esclerose múltipla, por exemplo, tem uma condição chamada como marcha talonante. A pessoa bate no chão, porque ela não sabe calcular a distância que ela tem entre o calcanhar e o chão para pisar delicadamente. O tronco encefálico, né, que a gente já conversou ali, que a gente tem ali mesencéfalo, ponto e bulbo, né, faz os automatismos e o controle da postura e da locomoção. E a gente tem também ali no tronco encefálico uma estrutura bem importante do ponto de vista de controle motor, que é a formação reticular do bulbo. É ela que determina a nossa vigilância ou nossa vigília ou consciência, né? O nosso dormir ou não e o nosso estar atento ou não. Então, quando você vai ensinar algo a alguém, né, estima-se que no adulto a formação reticular tenha aí a capacidade de nos manter concentrados perto de 1 hora, que é a duração das atividades que a gente tem como hora-aula, e na criança bem menos. Tá? E a formação reticular também nos permite fazer uma atenção seletiva, passa um estímulo por vez. Tá? Ela não faz com que vários estímulos cheguem ao mesmo tempo e nos bombardeiem e não consigamos prestar atenção. Tá? Então, a gente vem ali
da córtex cerebral, que está muito ligada ao movimento ativo e voluntário. Lembra, temos 3 tipos de movimento que estamos falando, que é o reflexo, reação e movimento voluntário, que é o aprendido. Então, o movimento voluntário ele tem uma ligação direta com a córtex, né? O cerebelo ele é um auxiliar aí no nosso planejamento motor. O tronco encefálico ele tem um papel bem importante nos automatismos, nas reações, e alguns reflexos ele modula a intensidade, como de sucção no bebê, por exemplo. Tá? E então reviso com vocês quais são os tipos de movimentos gerados pelo sistema motor. Né? Reflexos, padrões rítmicos ou reações, que são os automatismos, né? E os voluntários. Eles são diferentes, talvez até aqui vocês não estejam entendendo bem, agora eu vou tentar ilustrar com exemplos bem práticos qual a diferença de cada um. Eles diferem em complexidade e grau de controle motor. Tá? Então vejam, o reflexo, pensem na batida do martelo lá, tá bom? Ele é um movimento simples, rápido e involuntário, ou seja, eu não penso, ele ocorre e depois eu tomo consciência. Sempre a mesma resposta a um dado estímulo, o nível de controle é baixo, ocorre lá na medula, né? Então a gente vê ali, né, o estímulo da batida do martelo, daí o receptor do fuso muscular é ativado, pela via aferente sensorial, a informação passa na parte posterior da medula, a gente chama de cornos posteriores aqui, faz uma sinapse ali na medula mesmo, no nosso canal vertebral, não sobe adiante, tá? Entre os neurônios, e vem uma via eferente, né, motora, para mandar o quadríceps se contrair, e a resposta é um chute. Isso ocorre em milissegundos. Só depois vocês tomam consciência do que ocorreu, mas o reflexo em si ele é inconsciente, ele é involuntário, e ele tem essa ligação somente com a medula, tá? O padrão rítmico ele vai ter características de movimento reflexo e características de movimento voluntário. Ou seja, quando eu estou pedalando a bicicleta, né, quando eu estou ali no pedal, para parar ou para uma manobra brusca, eu preciso tomar consciência, senão é automático. Tá? É um nível de controle intermediário que a gente tem no tronco encefálico, tá? E eu gosto sempre, esse é o exemplo que eu digo que deixa mais claro, eu dirigindo, gente, né? O que é um reflexo? Quando eu estou perto do carro da frente e ele pisa no freio, principalmente de noite, acende aquelas luzes vermelhas em sequência, numa autoestrada, por exemplo, e a gente corre o risco de pisar no freio por um reflexo, sem pensar, e às vezes nem seria a melhor saída frear naquele momento. Isso é reflexo. O que é um padrão rítmico, né? Uma reação? As pessoas cometem a imprudência de falar dirigindo ao celular, porque elas fazem aquilo tão bem, tão automaticamente, que fica no nível subconsciente. Elas não precisam estar a todo momento dando um comando consciente para trocar de marcha, para observar o que está acontecendo, né? E daí aqui a gente vem para esse slide, né, que se vocês olharem ali diz autoescola mantém a longura, maldade, né? Mas vejam, quando a gente está aprendendo a dirigir, é tão difícil, exige tanta consciência que até se alguém assoviar do lado atrapalha, tá? Então, é porque a gente está demandando muita atividade na nossa córtex cerebral, um nível de controle muito alto, tá? Em que a execução vai melhorar com a prática a ponto de se tornar automático e eu conciliar com outras habilidades motoras. Exceto para habilidades que demandam muito, como o solo de uma música na guitarra, tocar um trecho muito difícil de uma ópera num piano. Isso sempre vai depender da córtex agindo, tá? Dificilmente algumas habilidades eu vou conseguir me tornar automáticas porque eu aprendi, tá bem? E lembrando então, pessoal, né, que nós temos a natureza do movimento, ela depende da interação, né, como o Newell propôs para nós, vejam lá nos círculos, da tarefa, do indivíduo e do meio ambiente. Tá? Interação entre o indivíduo, a tarefa e o meio faz com que o movimento venha da percepção e da cognição e desenvolva uma ação. Tá? Conceitos importantes, quase acabando, pessoal.
O controle motor, então, é aquilo que eu digo para vocês desde o início, ele é a nossa parte estrutural, anatômica. São as ferramentas que a gente tem aqui dentro, que a gente utiliza. O comportamento motor depende desse controle motor, dessas ferramentas agindo, mandando eu executar um ato motor, capturando as informações sensoriais do ambiente, as interpretando para auxiliar num ato motor adequado. A aprendizagem motor, ela vai ocorrer pela repetição de um comportamento motor, especialmente quando esse comportamento motor é novo ou diferenciado em relação ao repertório motor que eu já tenho. E a integração, o armazenamento desse aprendizado nas estruturas da memória motora vão gerar o desenvolvimento motor típico, tá? Então, controle é ferramenta, comportamento é ferramenta em ação executando. Tanto executo que aprendo, causa uma modificação no meu repertório motor, que gera o desenvolvimento motor. Parece confuso, mas é uma sequência bem lógica, que a partir de agora eu gostaria que vocês começassem a observar, tá? Então, resumão lá, eu tenho o controle motor, né? Pense na criança que está aprendendo a chutar. Tá? O comportamento motor seria, então, o adulto colocar, ela já fica em pé, ela já caminha, agora ela vai aprender a chutar. O adulto vai colocar uma bola na frente dela e vai demonstrar o chute. Então, ela já tem as estruturas do controle, previamente treinadas em outras habilidades, e vai iniciar a treinar o chute. Ela viu, ela recebeu as informações sensoriais do que é para ela fazer, ela vai tentar chutar uma vez. O chute sai desengonçado, às vezes chuta até o chão. E ela vai repetir o comportamento. Tanto ela vai repetir esse comportamento que ela vai aprender. Esse aprendizado gera alterações lá nos neurônios, que aumentam as sinapses, aumentam o número de botões sinápticos conectando os neurônios entre si. Então, esta repetição gera aprendizado porque alterou lá as estruturas de controle, melhorou a caixinha de ferramentas. E este aprendizado mudou o repertório motor, então gerou desenvolvimento motor nesta criança. É isso tudo que vocês vão fazer nas aulas de educação física. Estão vendo o tamanho, a responsabilidade? O desenvolvimento da forma como o indivíduo explora o mundo, que vai estar literalmente, diretamente ligada com a forma com que este indivíduo aprende o mundo, desenvolve sua inteligência, faz suas interações sociais, cognitivas e afetivas. Então, aqui a gente desmistifica que muito do que os professores de vocês dizem que profissional de educação física não é rolador de bola, nunca em hipótese alguma, né? Muito pelo contrário, ele é um agente promotor do desenvolvimento global do indivíduo na saúde, na cognição, na afetividade, nos componentes psicológicos que estão por trás da realização de um ato motor voluntário aprendido e ensinado por vocês, gente. Ok? Atividade domiciliar, a primeira de 3, tá? Então, vejam, eu vou apresentar para vocês 3 materiais de apoio, tá? Eu vou deixar essa descrição lá no UFPR Virtual também. Vocês vão ler e assistir os 3, e daí vão selecionar em cima de qual vocês querem trabalhar. Vão elaborar para mim um resumo do material escolhido, que com 2 páginas na fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, margens de 3 centímetros. Tem que postar via UFPR Virtual até uma semana depois do prazo desta aula, ou seja, 21 de maio, 23h59. Pode postar em Word, em Doc, em ODT, em PDF, o que quiserem. Isso não é, desde que respeitadas as normas das 2 páginas, tamanho da fonte, espaçamento e margens, para que a gente faça uma demanda igualitária e equânime para todos vocês. Os materiais são os seguintes, tá? O primeiro é um artigo, tá, da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, de 2016, que ele fala sobre o contexto de desenvolvimento motor de escolares do semiárido, contribuições do modelo processo-contexto. Então, é bem da área de educação física. O segundo é um capítulo de livro, que já está até um pouco antigo, ele é de 2010-11, escrito por mim e pela professora Cláudia sobre desenvolvimento motor típico, a diferença entre o atípico, que daí já beira as crianças com deficiência,
né, que vão ser alvo de um outro módulo que fazemos juntos, e as correlações na paralisia cerebral, que daí também já é uma condição atípica, patológica, né, porque ela impõe algumas limitações motoras para muitas das crianças que a têm. E o terceiro material de apoio, eu vou deixar também o link para vocês, o filme O Menino ou o Garoto Selvagem, né? Que é muito interessante porque é uma criança que viveu até uma idade na floresta, foi encontrada. Depois de começar a conviver com pessoas, ele desenvolveu, mas de maneira limitada. Então, vocês vão ver que nos primeiros anos de vida, a interação social é bastante importante para o sistema nervoso, né? Esta é a conclusão que se chega aqui. Algumas restrições em tenras idades podem ser definitivas. E aí, pessoal, aquilo que eu sempre digo para vocês e até o meu piazinho quando vai gravar vídeo, porque ele tem dentro do meu canal, se vocês quiserem se divertir, se alguém gostar de galinhas, ele tem um videozinho, uma playlist que ele grava sobre galinhas, porque ele adora galinhas, pintinhos e galinheiros. E ele tanto me vê gravando que ele fala o mesmo no final, que é o que eu vou dizer para vocês agora. Dúvidas, estou sempre à disposição. Escreva para mim no lucianaweinert@gmail.com. A gente pode agendar um horário em dupla, em trio, da forma como quiser, para a gente conversar, tirar dúvidas, etc. e tal. Tá bem? É isso aí, pessoal. Bom trabalho. Qualquer coisa escrevam mesmo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.